Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveira e hoje nós vamos estar falando sobre quantidade de movimento. Vamos lá comigo, meus queridos. Bem, nosso objetivo de hoje, compreender o conceito de quantidade de movimento como grandeza vetorial, calcular a quantidade de movimento para corpos com massa constante em movimento. Beleza? Então, o que precisamos saber dessa aula? Que você entenda o que é massa, né? E também que você entenda o que é velocidade. Lembrando as unidades lá sobre massa, que é a unidade, melhor dizendo, é quilograma. Lembrando que velocidade é metros por segundo e assim por diante. Para a gente poder iniciar a aula, vamos iniciar através de uma situação problema. Olha aqui no vídeo. Você é um engenheiro e foi convidado para trabalhar na Latin N-Cup. O que é essa Latin N-Cup, né? A N-Cup é uma organização que avalia a segurança dos carros novos na América Latina. São aquelas estrelinhas que vocês veem aqui, certo? Então você está vendo aqui as estrelinhas, olha aqui, ó, né? Que normalmente está nos painéis, está nos vidros ali, que mostra, né, o quanto que um carro ele é seguro ou não. Acompanhe o vídeo aqui comigo agora para ver a situação, certo? Situação, problema. Como teste para entrar da empresa, a Latin N-Cup sugere que você apresente um relatório comparando as forças envolvidas em algum impacto de carros contra um alvo fixo. Primeira situação, apontar as diferenças no impacto de dois carros de mesma velocidade, 80 km por hora, e massas diferentes. E situação 2, apontar as diferenças no impacto de dois carros de mesma massa, 1000 kg, e velocidades diferentes. Utilize como base para os relatórios o conceito de quantidade de movimento, certo? Então vamos lá, né? Afinal, o que é essa quantidade de movimento? A física, né, para a gente poder estudar esse tipo de colisão, a física se vale do conceito de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então veja, uma grandeza vetorial que determinada pela massa do corpo multiplicado pelo seu vetor velocidade. Então olha aqui, ó, cara, isso é um vetor, certo? Então como ele é um vetor, representa que você vai ter uma pinceladinha a mais. Lembre-se que vetor é tudo aquilo que tem, além do valor, uma direção e um sentido. Por esse motivo, se você olhar no slide, a quantidade de movimento ela está na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, porque afinal a massa é uma grandeza escalar, né? Então, a quantidade de movimento ela tem a questão vetorial, né? No Sistema Internacional de Medida, a sua unidade é o quilograma por metro por segundo, ok? Agora vamos lá, né? Tendo como base isto, organize um relatório dando situações para as duas. Organize um relatório dando soluções para as duas situações propostas. Lembre-se de tomar como base o conceito de quantidade de movimento, né? Só para dar uma relembradinha quais são as situações. A primeira delas é apontar as diferenças no impacto de dois carros com a mesma velocidade e massas diferentes. E 2, apontar as diferenças de impacto entre dois carros de mesma massa e velocidade diferente. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer essa questão e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram bolar alguma possível resposta? Né? E aí, como é que você poderia falar sobre quantidade de movimento e, ao mesmo tempo, estar relacionando com a questão do impacto? Certo? Vamos lá, então. Então, a primeira situação, a possível resposta é essa aqui, ó. A quantidade de movimento do corpo de maior massa é maior. Assim, seu impacto será mais violento que o corpo de menor massa. Ou seja, eles têm a mesma velocidade, mas devido à massa, o impacto vai ser mais violento. E 2. A quantidade de movimento do corpo de maior velocidade é maior. Assim, seu impacto será mais violento do que o corpo de menor velocidade. A gente sabe disso, né? Você percebe isso no dia a dia. Mas, e aí, quando você tem, por exemplo, corpos de menor massa, comparado com outro que tem maior velocidade, como é que você brinca com isso, né? Então você vai perceber, por exemplo, que o fator de uma colisão, né, algo que mexe bastante com isso, é a relação da quantidade de movimento. Porque a quantidade de movimento, ele mexe justamente com massa e velocidade. Ou seja, eu posso ter corpos que são leves, mas estão com uma velocidade tão alta que o impacto dele, o estrago que ele faz é muito grande, certo? Então você analisa dessa maneira. Bem, vamos falar sobre quantidade de movimento para vários corpos. Em um sistema com vários corpos, a quantidade de movimento é calculada simplesmente somando a quantidade de movimento de cada corpo que constitui o sistema. Em um jogo de sinuca, a quantidade de movimento do sistema é igual à soma da quantidade de movimento de cada bolinha. Então a gente representa aqui, então suas colisões, seu choque acaba fazendo isso. Só que nós temos que lembrar, né, que a quantidade de movimento ele é um vetor. Então essa soma não é uma soma matemática comum. Você tem que levar em consideração as direções de sentido dessas colisões, né, desse sistema. Então, considerando o sistema com N pontos, que a gente diz, ou seja, com vários corpinhos, né, que tem massa 1, massa 2, massa 3, eles terão velocidades, V1, V2, V3, lembrando que são velocidades vetoriais. Assim, a gente diz que a quantidade de movimento do sistema, que é um vetor, é igual à soma da quantidade de movimento do vetor, quantidade de movimento do corpo 1, forma de vetor, mais o vetor da quantidade de movimento do corpo 2, mais o vetor quantidade de movimento do corpo 3, e assim por diante. E isso implica, inclusive, na questão das trajetórias, né? Observe esse GIF aqui, ó. Esse GIF mostra muito isso. Então, elas vêm, por exemplo, batendo aqui de ladinho, tu percebe que a trajetória delas, né, essa quantidade de movimento, ela mexe não apenas no módulo desta, mas mexe também na direção e no sentido. Então você, que já jogou sinuca, sabe disso, né? Se você dá com a bola bem na cara uma da outra, vai ser assim. Se você dá aquele mais heladinho, o movimento vai ser diferente, certo? E assim por diante. Então, é tudo isso conservação da quantidade de movimento, né? Lembrando que a quantidade de movimento aqui, vocês vão ver em alguns livros, também se chama momento linear, tá? É uma coisa importante salientar. Bem, agora vamos fazer um exercício para ver se vocês estão espertos aí. Uma caminhonete de massa igual, M igual a 6.000 kg, descreve uma trajetória linear com velocidade de 20 metros por segundo. Determine a quantidade de movimento, item A, da caminhonete, e do item B, a caminhonete carregada com uma massa de 2 toneladas. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem organizar as informações aí, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Ele é bem matemático, mas ele te mostra algumas coisas interessantes aqui. Ó. Primeiro, vamos fazer aqui, né, da caminhonete. É muito simples. Você vai pegar a massa da caminhonete, que é 6.000 kg, você tem a velocidade, que é 20 metros por segundo. Aí é só aplicar Q igual em vezes V, que é quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Fazendo uma conta muito simples, você vai ter Q igual a 6.000 vezes 20, isso vai ser igual a 120.000 kg por metro por segundo. Agora, se você tiver, por exemplo, caminhonete carregado com as 2 toneladas a mais, você vai ter o quê? Né? A massa é 6.000 da caminhonete, mais a massa da carga total ali, ou seja, o total disso vai ser 8.000. E a velocidade dela continua sendo 20, certo? Então, representa, obviamente, se você fazer a continha aqui, você vai ter lá Q igual a 6.000 mais 2.000, ou seja, 8.000 vezes 20. Ou seja, isso me implica uma quantidade de movimento de 160.000 kg por segundo. Né? Então, repare que, obviamente, se numa colisão, né, um veículo carregado tem mais quantidade de movimento, isso vai me implicar que durante uma situação de frenagem, uma colisão, literalmente, isso vai implicar que, às vezes, o acidente vai se tornar mais sério. Né? Por isso que nós temos aqui alguns sistemas de segurança que facilitam um pouquinho a nossa vida e salvam vidas. Ok? Bem, agora vamos fazer uma outra atividade aqui, que é uma atividadezinha mais relax, é uma atividade qualitativa, certo? Não tem o cálculo, mas isso não significa que seja fácil. Veja aqui na tela comigo, por gentileza. Uma bola atinge uma parede com velocidade de 4 metros por segundo e volta com velocidade de mesmo valor, direção, mas sentido oposto. Houve variação na quantidade de movimento da bola? Justifique. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram fazer uma resposta para ela? Acompanhem comigo, né? A gente acabou de falar aqui que a quantidade de movimento ela é massa vezes velocidade, beleza? Então, se você for analisar, ele diz que a bolinha bateu na parede a 4 metros por segundo e ela ricocheteou a 4 metros por segundo, certo? Bem, analisando aqui, né, o que acontece? Ele pergunta se houve variação na quantidade de movimento. Cara, a resposta é simples. Sim, houve variação na quantidade de movimento. Aí você pode perguntar assim para mim, tá, professor, mas como? Se é igual, né? Se eu tenho né, eu vou pegar lá a velocidade da bolinha vezes a massa, antes e depois é igual. Só que você tem que lembrar que isso está em módulo, certo? Então, como está em módulo, isso significa que o valor é igual. Mas lembre-se que isso aqui, na verdade, a quantidade de movimento é um vetor. Então, houve mudança sim, houve mudança no seu sentido. Então, se eu mudo qualquer uma das partes do vetor, seja o seu valor, seja a sua direção ou o seu sentido, certo? Isso implica para mim que eu vou ter, né, automaticamente uma mudança na quantidade de movimento. Então, a nossa resposta, como o sentido do vetor velocidade foi alterado, a quantidade de movimento também foi alterada. Certo? E isso me implica, obviamente, vejam, né? O movimento é diferente. O movimento da bolinha indo para lá ou para cá, visualmente ele é diferente. Então, sim, houve mudanças, né? Analisando de uma maneira mais física, também tem essa mudança aí. Ok? Então, o que vimos hoje? Que a quantidade de movimento é uma grandeza pertencente a qualquer corpo de um movimento. De um corpo em movimento, ela está relacionada diretamente com a massa e com a velocidade. E que nós podemos calcular a quantidade de movimento, precisamos multiplicar a massa comparada com a sua velocidade. Meus queridos, sugiro fortemente que vocês releiam esse slide, eu sugiro fortemente que vocês refaçam os exercícios aí envolvidos. Beleza? Façam isso sempre, toda aula, sempre refaça os exercícios, ok? Então aqui está as nossas referências, certo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, refaça sempre os exercícios e até mais, queridos!